Olá para todo mundo, é muito bom estar aqui na casa de todo mundo ao mesmo tempo. Tô brincando. É muito bom chegar às casas de cada um de vocês com um abraço, mesmo que ele seja de longe. Mas fluidicamente sabemos que todos estamos muito perto, não é? Basta elevar o pensamento e todos estaremos abraçados. Hoje sou eu que estou fazendo a palestra e convido a todos vocês para começarmos com uma prece. Vamos matar um pouquinho a saudade, nem que seja pela voz, né? Eu não posso ouvir a voz de vocês. E aos que eu não conheço, muito prazer. Lá no Luzes, talvez nos conheçamos um dia, né? Estamos de portas abertas a todos. Quem se sentir melhor pode fechar os olhos, elevar o pensamento, pensar em coisas nobres, ou se transportar em pensamento a um lugar bonito onde cada um queira, onde cada um goste, aquele refúgio que a gente tem que é gostoso. Vamos nos transportar para lá e ouvir a prece. Senhor Jesus, damos graças por mais esse momento que estamos aqui todos reunidos em pensamento, mas unidos pela Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua paz, pedimos o Teu amor, como todos os dias necessitamos dele. E possamos exercer nossa fé todos os dias e em todas as situações, mesmo naqueles em que desacreditamos ou desanimamos, Senhor. Coloque a mão em nossos ombros e diga: vamos adiante. Precisamos da Tua força. Que possamos levar a todos os lares, mesmo que por pensamento, cada um de nós, quando fizermos nossas orações, levemos as pessoas que estão passando por problemas sérios, emocionais, físicos, materiais. Que possamos emprestar a nossa energia para ser manipulada e levada a essas pessoas que precisam realmente. E nós, privilegiados que estamos com saúde, que temos uma fé vivida, executada, somos privilegiados. Porque quem não tem Jesus na vida, Deus no coração, não tem a espiritualidade como fonte viva de amor e força, vive bem, mas de forma bem mais difícil, Senhor. Então, muito obrigada por tudo, por estarmos aqui, fazendo nossas tarefas. Pedimos licença para iniciar a nossa explanação doutrinária, que tudo corra da mais perfeita ordem em nossos corações, nossos entendimentos. Que assim seja, Senhor. É o nosso Deus de amor. Melhores? Com certeza. Depois de uma prece, tudo é melhor. Então, o meu tema é caridade material e caridade moral. Retirado do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Acredito que todos tenham. Temos na Bíblia também. Em Mateus. O que será caridade material e caridade moral? Todos nós conhecemos muito, pelo menos uma, a caridade material. A caridade material é aquela quando a gente consegue suprir alguém de forma material, imediato, necessário, a mais premente, roupas, comida, material, dinheiro, muitas vezes. E a caridade moral é aquela que doamos de nós, do que temos interiormente. Nosso tempo, nossa compreensão, nosso sorriso, nosso perdão e muito mais coisas que vamos falar no decorrer.
Qual é a diferença delas? Uma é mais difícil que a outra. A moral é mais complicado porque a moral é um desprendimento pessoal, emocional. A material é mais difícil para quem não tem para doar, ou tem muito pouco. Mas ela é muito mais fácil de fazer. Tira, vai lá, compra, doa. Por isso que é dito que é a mais fácil de ser feita. O que a gente deve pensar sobre as caridades? Que ela deve ser desprendida. É um ato que tem que ser de coração aberto, sem reservas e com muita consciência. Quando nós doamos alguma coisa, limpamos nosso guarda-roupa, limpamos nossa casa, deve ser sempre uma limpeza de desapego raciocinado. Então, nós tiramos aqueles armários que não nos servem mais, mas não estão se desmontando, cheio de cupim, que a gente não consegue nem abrir as gavetas, a gente vai doar para aquela pessoa que mora lá numa casa muito humilde, que não tem para botar as roupas das crianças. Errado, né? Se nem nós conseguimos usar, como é que ela vai conseguir colocar roupas das crianças, que geralmente é um montão, numa só e desfunda a gaveta? A gente não pensa nessas coisas, né? Quem já pensa, maravilha, já cresceu muito. Então, damos uma roupa para uma pessoa carente da rua. Ah, essa pessoa está passando frio. Amanhã, quando eu passar aqui, eu vou trazer aquelas roupas que eu tenho lá. Mas vamos pensar se aquela roupa não está sem botão, sem zíper, rasgada, furada. Porque eles não têm linha e agulha na rua. Então vamos pensar que não vamos levar um problema para o nosso irmão, para a nossa irmã, né? Consciência que eu digo é simples. Colocar-se no lugar daquela pessoa que vai ganhar. Eu gostaria de ganhar isso aqui? Eu usaria isso aqui? Ah, minha meinha tá furada. Com uma amiga minha. Minha meinha tá furada, mas eu ainda uso. Por que ele não pode usar? Tá na rua mesmo? Aí eu disse, é muito ruim meia furada. O dedo fica saindo para fora, é desconfortável e entra frio. Então dá uma costuradinha, porque se tu fosse usar, tu não ia usar assim. Dá uma costuradinha e doa pro teu irmão. Ela não gostou muito, mas ela fez e doou. Então, pensemos nisso sempre. A caridade material também consiste em raciocinar se nós não estamos julgando quando nós damos. Isso também vale para a caridade moral. Sempre que se doa alguma coisa, a gente doa e deixa ir. Essa é a forma certa de agir. Deixa ir. Então, damos dinheiro. Ah, mas eu não gosto muito de dar porque eu sei que ele vai tomar cachaça. Ah, eu sei que ele vai procurar drogas. Poxa, quem somos nós para saber as dores que está sentindo o nosso irmão? Às vezes ele precisa de uma cachaça, de uma, sei lá, de uma droga. Triste, muito triste. Mas é o dia a dia dele. E a gente pode ajudar de outra forma. Quem pode ajudar, deve ajudar. Mas não julgue quando estiver dando a nossa contribuição. Naquele momento não se julga. Ele pode estar passando fome, sim. Pode estar levando para a família, sim. E se não levar, não é problema nosso. A nossa parte é doar com o coração e jamais com o julgamento. Senão já não é uma doação pura. Outra forma que fazemos. Ah, vieram buscar um monte de mantimentos, eu doei, eu sempre dou um monte de mantimentos e dinheiro para aquela instituição. Ai, mas eu acho que eles não estão fazendo bom uso daquilo. Se tu acha, investiga, dá uma olhada, conhece melhor a instituição que tu está colaborando, mas não levanta falso testemunho. Se não é séria, troca, mas não deixe de doar jamais.
E não julgue, simplesmente por julgar. Então a caridade material, ela é importante desde que ela seja consciente, de forma branda, amorosa. Isso ajuda muito. Tem uma historinha rapidinha que eu vou contar, que é a Maristela, uma palestrante muito querida, que eu gosto muito, escuto muito ela, Maristela Santos. Que ela tinha um amigo que teve uma infância muito pobre, teve problemas sérios na infância. E cresceu, estudou, batalhou, conseguiu melhorar de vida financeira. Então ele começou a querer fazer caridade. Começou a doar dinheiro, dar para a instituição. Passava na rua, oferecia comida, lanche, deixava dinheiro nas igrejas, nos centros, enfim, fazia doações materiais. Quando tinha a campanha do agasalho, ia lá, ajudava a levar, pegava o carro dele, levava. E foi melhorando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Um belo dia ele chegou numa lancheria para fazer um lanche rapidinho e tinha uma pessoa ali carente, pediu para ele um lanche. Ele já estava acostumado a fazer esse tipo de caridade mesmo, de coração aberto, desprendido, lembrando sempre das suas raízes, que é muito importante. Comprou um lanche para a pessoa e deu. Pegou o dele, foi sentar na mesa. A pessoa veio conversar com ele, ele virou as costas, trocou de mesa. Comeu rapidinho ali e saiu. Quando ele saiu, ele se questionou. Puxa, por que eu fiz isso? Por que eu virei as costas para aquela pessoa? Por que eu não conversei com aquela pessoa? Ele foi até o trabalho pensando isso e se questionando. Então vemos aí que ele já melhorou muito no sentido de doar material. E onde é que ele estava entrando nesse momento que ele se questionou? Ele estava evoluindo. Coisa boa quando a gente evolui. Onde é que ele estava entrando? Na caridade moral. Muitas vezes a gente doa para as pessoas, mas a gente não se envolve, não fala, não dá um sorriso, não dá uma atenção. Porque ainda não estamos preparados para a caridade moral. Então, é uma linha muito tênue, mas ela tem essa separação. Que façamos pelo menos uma, isso é verdade. Mas procuremos sempre lembrar que uma pode vir acompanhada de outra. Um abraço, uma atenção, um sorriso, um olhar, um bom dia, uma boa tarde para um irmão que está ali na rua, tu não tem nada para doar, mas tu pode dar um sorriso e dizer bom dia. Já perceberam como eles olham para a gente diferente? Tem uns que fazem assim, como quem diz, tá falando comigo? Bom dia, é contigo. Tenhamos todos um lindo dia. Ou então, quando a gente passa e diz, puxa, que sol, hein? Deus é Pai. Eles ficam tão felizes. Então é isso, caridade material sempre com desprendimento. E a caridade moral? A caridade moral é a paciência, a indulgência, o perdão. Mas, Ita, como é que a gente pode ser paciente e indulgente? Muitas vezes as pessoas nos ofendem, falam coisas que a gente não gosta. Quando nos melindramos, ficamos bravos, a gente devolve a ofensa. Vira uma discussão. Um grita com o outro, grita com o outro. As coisas ficam difíceis. Quando a gente cala e pensa, alguém tem que parar com isso, isso é uma grande caridade. Como diz o Chico, quando não temos nada agradável para dizer, a gente toma um gole d'água e fica com ela na boca. Olha que às vezes a água chega a esquentar. Como a gente demora para se acalmar. Mas isso é uma caridade. Não apontar o defeito do outro. Como diz na Bíblia, né? Não aponte a trave no olho do seu irmão. Não vê. Não aponte coisas que tu não gosta nos outros ou que tu percebe que os outros têm. Defeitos que a gente dá. Queixas.
Enfim, falar do outro, apontar aquele problema, aquela falha, aquela situação que eu não gostei, valorizar aquela situação, deixar passar, deixar ir, é uma caridade moral. Propagar uma notícia desagradável. Sejamos caridosos com os ouvidos e os sentimentos dos outros. Nem todo mundo tem condições de administrar uma notícia triste da forma que está sendo feita. Muitas pessoas não têm estrutura emocional para ficar ouvindo notícia ruim ou notícias trágicas, simplesmente por falar, por propagar uma notícia. Então, sejamos caridosos para com o emocional do nosso irmão. Sempre que a gente deixa passar certas situações, eu chamo que a gente absorveu com sabedoria. Por quê? Porque a gente soube administrar isso, houve uma empatia. A gente conseguiu pensar, puxa, eu não gostaria de saber dessa forma, eu não gostaria que falasse dessa forma, eu não gostaria que apontasse que meu nariz é grande, eu não gostaria que apontassem que eu tenho um defeito genético, que eu tenho uma debilidade ou uma falta física, uma deficiência na fala. Não gostaria que me apontassem. Isso já me dói. Então, não fazer isso já é uma grande caridade moral. Ser sempre solidário ao teu irmão, olhar para o lado e ver que ele está necessitando, que ele precisa de, mesmo que seja no material, que ele precisa de água, de comida, naquele momento. Entender o sentimento daquela pessoa. Enquanto está dando alguma coisa, como eu já falei, quando a gente doa, a gente não julga, né? Então, se a pessoa chega para mim e diz, eu estou com muita fome, eu não tenho que chegar para ele e dizer, senta aqui, vamos falar sobre Deus e sobre Jesus, vamos falar sobre a fé, que tu tem que acreditar em ti, que tudo vai dar certo. Isso pode ser feito e deve ser feito de todas as formas, mas primeiro é a fome. Quando se sente fome, não se raciocina. Quando se sente sede, só se enxerga água. Então vamos dar de comer, vamos dar de beber. Vamos alimentar e vamos aquecer. Depois podemos nos chegar, conversar, não fazer um discurso também, mas falar sobre a fé, sobre a força, sobre o amor do Pai. Tem muitas formas, porque nem todo mundo tem o entendimento que a gente tem. Nem todo mundo entende da mesma forma, como a gente quando está estudando, né? Tem coisas que os professores dizem que de uma forma a gente não entende. Estuda lá com o colega e entende tudo direitinho, porque, nossa, como é que eu não percebi isso antes? Essas são as formas de se falar. E isso é importante, de saber as diferenças das pessoas, até no conversar. Também é uma caridade moral. Ah, eu estou falando aqui, tu não está me entendendo, como assim? Poxa, nós não sabemos se aquela pessoa tem a didática necessária, tem o raciocínio que absorva, que administre, que ele consiga construir frases, que ele consiga entender a essência do que se está falando. Então vamos mudar a nossa forma de falar. Nós é que podemos mudar a forma de falar, nós é que vamos fazer essa mudança. Faz mais quem pode mais. Mais responsabilidade temos quando mais sabemos. Mais somos chamados. Não é assim? Em se falando em caridade moral, a gente doa o que tem, né? Aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou, não é o que eu tenho, é o que eu sou. Porque é o meu interior que eu estou expandindo. Então quem ganha mais com isso somos nós. Quanto mais caridosos formos, é um grande sinal de que muito mudamos. Nós temos que trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso apego. Porque no momento que nós desprendemos amor, porque caridade é amor em movimento, quando nós liberamos essa forma de amor,
ajudando, compartilhando o que tem, conhecimento. Muitas pessoas fazem bastante voluntariado, né, em lugares carentes, com o que tem. Quem é psicólogo, quem é advogado, quem é contador, quem é pedagogo, quem é médico, enfermeiro. Então, são classes de trabalhadores que doam seu tempo e seu conhecimento. É uma grande doação. Então, muitas vezes dizemos, eu não tenho nada para doar, eu mal tenho para mim. É discutível, né? Porque temos o exemplo do óbolo da viúva, que deu a moeda que tinha, a última que tinha, e colocou lá na igreja. Às vezes temos R$2, R$3, se alguém pede alguma coisa para comer, no momento que nós nos desprendemos daqueles últimos tostões, é uma grande caridade, porque a gente deu o que a gente mal tem, não é o que está nos sobrando, não é o que nós temos facilidade de compartilhar, é o que a gente tem pouco, nós demos do nosso pouco. Imagina que desprendimento e que aprendizado, nós já aprendemos a dividir, sem dor, sem remorso. Quando a gente quer dar aquela última dentada no nosso lanche maravilhoso e chega uma criança e olha, eu tô com fome. Ou, então leva, come. Grande caridade material e grande desprendimento moral. Muitas vezes elas andam juntas. E aquela hora assim que único dia que tu tem na semana, tu te prepara, tu faz a tua tá pensando em fazer a tua pipoca, vai ver aquele filme gostoso que tu queria ver há muito tempo, bem relaxado. Aí te liga um amigo, uma amiga, tá doente, tá mal, precisa de alguém para levar do pronto-socorro, ou simplesmente para ficar lá. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer, eu transfiro dinheiro, tu vai lá, pega um aplicativo e vai no pronto-socorro, eu te mando dinheiro, tu pede uma entrega de remédio, ou eu peço e mando aí na tua casa, ou tu vai esquecer tudo aquilo que tu planejou, que há muito tempo não faz, e vai lá abraçar a amiga ou amigo que tá doente, que talvez até nem precise de um pronto-socorro, mas ele precisa de uma atenção, de um abraço, de um chazinho, de um remedinho, de alguém que fique ali conversando e talvez até dê para assistir um bom filme, né? Se a doença não for nos olhos, por que não ver um filme? Relaxa, comenta. E talvez seja até mais agradável, mas eu tenho que ter me desprendido para ir e fazer isso. Porque a gente vai ver que lá do outro lado tem um grande arco-íris e que até deu para a gente ver filmes. Mas se a gente não fizer isso e não disser, ai meu Deus, eu vou mesmo. Ou eu vou me fazer aqui de surto, vou me fingir de morto, como a gente costuma dizer. Então, é de se pensar, né? Fica a dica. Muitos já viveram isso. Eu já vivi isso várias vezes. Vamos pensar sempre nisso, porque são testes que são colocados em nossas vidas que são necessários. Que prestemos atenção porque é um crescimento. Isso vai tornar lá dentro de nós muito melhor. Mais caridosos, mais amáveis, mais humanos, filhos verdadeiros do Pai. Quando a gente pensa que dar um sorriso, dar um cumprimento não é caridade, já estamos sendo orgulhosos, já estamos sendo vaidosos. As caridades não estão nas grandes coisas, não. Elas começam nas pequenas. Porque é galgando tijolo a tijolo que nós nos tornamos melhores. Nós não precisamos de holofotes. Nós precisamos nos sentir bem. A luz é para dentro. Esse holofote é para dentro de nós, iluminando o que nós estamos nos tornando. Isso é o que o Pai quer de nós. É isso que o nosso mentor fica dizendo para nós toda hora. Então,
Como a caridade moral é o amor em movimento, é o exercício de perdão, é a empatia, é se colocar sempre à frente da situação, não deixar para o outro. É a minha vez, é a minha vez. Passou o problema na minha frente e é porque eu tenho condições de resolvê-lo. Deus não faz nada por acaso. As coisas não são por acaso. Se não fomos nós que criamos o problema, ele tem como ser resolvido porque não foi nós. Veio até nossa porta. É porque a espiritualidade assim o mandou, passar pelo nosso caminho. Quantas situações nós sabemos, né? Daquele que não estava nem pensando em procurar certas coisas e teve a intuição, poxa, eu me lembrei de ir lá na tua casa fazer tal coisa. Não é que ele tenha lembrado. Nós já temos essa doutrina maravilhosa e sabemos que não é lembrado. As pessoas são intuídas. Elas ainda não sabem dizer isso, né? Vai lá, que lá está a solução. Então, não vamos fechar as portas, não vamos virar as costas quando vir de fora a necessidade de alguém. Porque se nós não podemos resolver, conhecemos alguém que pode. Vamos fazer uma prece e vamos pedir, Senhor, como posso resolver isso? O que queres que eu faça? Né? Então, para finalizar, eu aconselho a todos nós ficarmos atentos sempre na forma de fazer a caridade. Isso é muito importante. Lembrar sempre, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Estou dando um alimento fora da validade? Deus está vendo o que eu estou fazendo. Para tudo. Depende do que tu vai dizer para o teu irmão. Depende do que tu vai falar para ele num sentido de aconselhamento. Façamos sempre da forma mais branda e correta que a gente consiga. Escolhemos as palavras para dizer coisas que talvez sem pensar a gente ofenda. Lembrar sempre que o emocional das pessoas não são iguais aos nossos. E muitas vezes nós não temos um emocional equilibrado. Não vamos exigir do outro que o tenha, não é? Sejamos sempre empáticos. Entender. Somar. Jamais dividir. Onde quer que seja o lugar que estejamos, levar sempre coisas agradáveis, sorriso, brandura. Porque se a gente chegar de uma forma áspera, vai somar talvez com uma sensação ruim que já tenha no lugar, e isso não pode dar em coisas boas, né? Quantas vezes a gente chega num lugar e dizem, eu tava tão ruim. Aí a gente conversou um pouquinho, reanimei. Porque a gente emprestou a energia para esse lugar. A gente se preparou para ir a esse lugar. Se preparar sempre para sair de casa. Se preparar sempre quando abrimos os olhos para a vida, para a liberdade, para a alegria. Mesmo naqueles dias que não acordamos tão felizes. Pedir ao Pai que nos traga a paz no coração, porque a alegria vem junto. Pensar nas coisas boas que se tem é uma boa forma de trazer alegria para a gente. Porque a gente pensa, puxa, tanto não tem a metade do que se tem aqui. Então é uma forma. Enumerar tudo que nós temos de bom. A começar pela saúde. Pela fé. Tem gente que não tem fé. Olhar para trás, olhar para baixo. Olhar para o nosso irmão que tem menos. Prestar atenção nos exemplos. Tem pessoas que têm tão pouco e são tão solidárias. Pessoas que moram em vilas, aqueles barracos feitos de papelão melhorado. Eles dividem um potinho de azeite, um potinho de arroz, um potinho. E eles estão sempre com um sorriso nos lábios, eles estão sempre acreditando que vai ser, que vai dar certo. Não vamos olhar para a droga, para a bebida, não. Vamos olhar para a parte solidária, vamos olhar sempre o lado bom das coisas no mundo, porque é no lado bom das coisas que a gente consegue absorver. O lado mal só serve para a gente saber que a gente não quer. Mas não para tomar conta da vida da gente, ficar horas pensando naquilo. Não. Eles são pitadas de pimentinha. A gente não come muita pimenta na comida, né? Pois é. Então, a pitada de pimentinha tem que ser pequena. A gente tem que olhar para aquele exemplo mal, aquela coisa ruim que tem que existir no mundo, porque ainda é da nossa
do nosso nível de entendimento, né? Ainda é do nosso nível de evolução. Então as coisas ruins estão acontecendo, mas vai melhorar. Ter a esperança de que a coisa vai melhorar. E vai, porque o que está acontecendo são nuvens escuras, mas que vão se dissipar. Nós temos que ficar preparados para essa limpeza que está havendo. Mas preparados emocionalmente para dizer para o nosso irmão que vai chegar muito triste, muito desesperado, porque não tem uma doutrina que o apoie, não tem uma palavra de Deus que o apoie. Então, vai chegar desesperado e nós temos a obrigação moral e solidária de dizer: calma, vai dar certo. As coisas vão ir para os lugares. Nós temos que estar estruturados. Temos a primeira obrigação de estar estruturados, porque para quem se dá muito, essa pessoa é muito cobrada. Então, quem muito tem, certamente vai ser cobrado. Quem muito tem em conhecimento, em material, em entendimento, em calma, em força. Então, sejamos sempre solidários. Eu citei lá na frente Mateus, na Bíblia, em Mateus, para ver como tudo é consonante. Que ele diz sobre caridade. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai, porque Ele está nos céus, está em vocês e tudo vê. Quando você der de alguma coisa e há uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas ruas, nas igrejas, nas sinagogas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa terrena, né? Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal forma que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai maior, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então sabemos que não é dos louros, não é dos confetes que se faz a resposta, que se faz o resultado. Lembremos disso, queridos irmãos, porque é muito importante que sejamos melhores por dentro, sempre. Então vamos à nossa prece final, para o nosso tempo não ficar tão grande. Foi um prazer estar com vocês. Estejam todos felizes no amor do Pai, no abraço do Cristo, que logo tudo passará e nós estaremos muito bem. Nos libertando de todas as amarras emocionais, todas as dores. Vamos finalizar essa explanação pedindo ao grande mestre, né, que nos ajude, que nos acolha, que nos coloque sempre em consonância com a paz e a verdade. Podemos fechar os nossos olhos, se preferirem, que nem a prece inicial, para podermos agradecer esse momento. Senhor, obrigada pela paz. Obrigada pelo dia que tive hoje, que tive ontem, por todas as minhas descobertas, por todos os acontecimentos, incluindo os que eu não gostei tanto, os que foram difíceis, as dores. Porque sabemos, Senhor, que somos crianças espirituais, ainda estamos aprendendo muito e aprendemos com dores também, devido ao nosso estágio evolutivo. Mas que possamos exercitar todos os dias a nossa paciência, a nossa humildade de aceitar que não somos plenos. Ainda temos muito a aprender. Mas aprender sobre a tua égide, com os teus exemplos, trazendo a espiritualidade maior para os nossos corações e para as nossas vidas,
nos coloque paz, mas também discernimento, sabedoria para lidar com o nosso dia a dia, que sabemos não está fácil, mas é transponível. Todos os dias de nossas vidas são transponíveis. Nós somos agentes capazes de melhorar os nossos momentos ruins. Somos rodeados por pessoas que nos amam e podem ajudar a transpor esses problemas. Então, Senhor, pedimos que esteja sempre do nosso lado, que tenhamos a força de mantê-lo ao nosso lado, não expulsando a tua presença com a nossa energia ruim. Que o nosso mentor esteja sempre muito junto de todos nós, cada um de nós com os nossos mentores. Obrigada, Senhor, por todos os momentos de alegria e que saibamos aprender também com as coisas boas. Paz no mundo, paz na terra, paz em nossos corações, paz em nossos lares, principalmente. Nosso lar é o nosso reduto maior, aonde queremos sempre estar e onde devemos sempre estar em harmonia. Sê conosco, Senhor, calmo como o brando correr das águas de uma cachoeira. Tudo passa, tudo passará, como nosso grande Chico nos diz. Que estejamos todos em paz. Foi um privilégio esse trabalho. E o primeiro de muitos, espero que seja. Perdoa-me por qualquer falha, mas nós fazemos o nosso melhor. E vamos melhorar sempre, prometo. Melhorar sempre. Que tenha um dia maravilhoso.